Os pontos de Fernando Lima. Cumprimentamos os nossos ouvintes da Rádio Savana 100.2. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. A esta hora também estamos em direto no Facebook. Saudamos os nossos telespectadores. É um programa que está a ser gravado a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2. Pode ler também na versão impressa no nosso diário Mediafax e também descarregar a versão em vídeo no YouTube. Fernando Lima, bom dia para os nossos telespectadores do Facebook. Esta hora em que estamos a gravar o programa são 25 minutos, passam das 9 horas, numa altura em que o candidato do Partido Democrata, Joe Biden, está bem posicionado para ser confirmado a sua eleição como presidente dos Estados Unidos, mas o seu adversário, Donald Trump, luta, deu início a uma batalha nos tribunais, mas Biden está a 6 delegados do número mágico 270 no colégio eleitoral. Fernando. Exatamente, e pronto, nunca Joe Biden esteve tão perto desta vitória, e isto também é muito histórico a concretizar-se, claro. É um facto histórico de que um presidente, estando no poder, não renove o seu mandato. Se Trump perder, será o quarto presidente a não ter dois mandatos. Não ter dois mandatos. Se não me engano, nos tempos recentes, apenas o Jimmy Carter, um presidente democrata da Geórgia, só fez um mandato. Quer republicanos, quer democratas fizeram 2 mandatos. Isso mostra quão desastrado tem sido Trump no seu mandato. Não obstante, e é bom ter isso em conta, esta corrida eleitoral é uma corrida muito disputada. Isto significa que já estamos há 4 dias depois das eleições e ainda não se sabe quem é o presidente, embora esta sexta-feira esteja cada vez mais claro, ou seja, os indicadores dão uma margem mais favorável a Mas Joe é uma Biden. batalha que ainda se trava Nevada, Arizona, Pensilvânia. Sim, mas, por exemplo, e tudo indica que a Pensilvânia vai ser, digamos, o golpe de misericórdia, se podemos usar esta palavra, porque basta, Joe Biden já tem 256 delegados do colégio eleitoral, basta que ganhe a Pensilvânia, que tem 20 delegados, ele fica com 276. Pode perder Nevada, Arizona, Geórgia, que não tem influência. Mas é bom não menosprezar a força de Trump, porque isto significa que temos basicamente, e em termos grosseiros, uma América 50% Trump e 50% democrata. Ou seja, teremos uma América dividida. E eu não falo, não uso por acaso a expressão Trump versus democratas, porque, digamos, a oposição aos democratas não é tanto os republicanos, mas esta particular forma de governar introduzida por Trump. Já esta madrugada, Trump voltou a falar sobre as eleições e considerou, inclusivamente, todos os resultados que davam tendência de voto a favor de Biden como fake news. Portanto, significa tudo que é contra mim não é notícias. Portanto, devemos esperar também várias batalhas legais. Todas as batalhas legais de Trump até agora foram perdidas, nomeadamente a tentativa de que não fossem aceitos os votos postais na Pensilvânia. O Tribunal Supremo disse que não, todos os votos válidos, ou seja, todos os votos que tenham o carimbo dos Correios à data
do dia da eleição válidos, devem ser contados. Perdeu também na tentativa de interromper a contagem da votação em Michigan e, portanto, os analistas e especialistas legais dizem que Trump não tem até agora uma margem de contestação e uma margem de manobra possível para possibilitar a intervenção do Tribunal Supremo, nomeadamente ao nível federal, porque, não obstante a maioria do Tribunal Supremo ser uma maioria conservadora, isto não significa, ao contrário do que acontece em Moçambique, de que o Tribunal Supremo tem que fazer as vontades a Trump. Mas este próprio estilo belicoso de Trump tem incomodado muito os republicanos. E isto explica-se da seguinte forma. A eleição, o voto, são coisas... Eu não gosto desta palavra, mas os americanos usam muito isto. São coisas sagradas. Portanto, o Trump está a mexer com coisas que os americanos acreditam piamente. Ou seja, o voto não se enchem urnas, não se fazem aquelas manigâncias terceiro-mundistas de que nós também temos muita experiência aqui em Moçambique. Então, há também um grande choque no eleitorado. Isto Trump está a colocar em causa os fundamentos da democracia norte-americana. Absolutamente. E isto leva-me a uma outra questão. Nas próximas semanas vamos ver muitos aqui dos conservadores que se reclamam do nacionalismo aqui, não só em Moçambique, mas em toda a África Austral e com particular relevância no Zimbábue também, a dizer que afinal não é só a África em que acontecem estes incidentes, também nos Estados Unidos. Ou seja, muitos dos nossos pequenos ditadores ou aspirantes a ditadores locais vão aproveitar uma grande boleia pelo falta de respeito democrático que Trump tem demonstrado nestas eleições. É importante também realçar que Trump violou outra regra fundamental, é que se proclamou vencedor das eleições sem ter qualquer base, incluindo de projeções, para dizer que ele era o vencedor das eleições. Outro tique, digamos, terceiro-mundista do Trump. Mas o que é certo é que ele tem apoiantes, e nestes estados onde há uma grande contestação e até agora há incerteza em relação aos vencedores, há piquetes de protestos à porta dos sítios onde se estão. Portanto, isso nos recorda aqui onde se vigia o voto. Aqui idêntico ao sistema moçambicano, em que os eleitores votam e ficam na porta da Assembleia de Voto a fazer pressão. Então, nos Estados Unidos, as pessoas que contam os votos são voluntários e, portanto, estão lá porque acham que é o seu dever cívico de contar os votos. Não são nenhum funcionários do Estado, nem são aquelas pessoas recrutadas pelo STAI que ganham por aquela tarefa. São voluntários e estão a prestar serviço cívico. Então, isto é uma grande pressão também sobre estas pessoas, porque assim, e como era referenciado, as pessoas vão para o local onde vão contar os votos de carro. E, quando saem do sítio da contagem do voto, têm que ir ao parque de estacionamento, levar o seu carro para ir para casa. Onde estão estes piquetes a protestar, a dizer não contem os votos, nos sítios em que o Trump não lhe interessa que se contem, ou contem os votos, como é o caso do Arizona e o Nevada, em que há interesse do Trump que tenham que contar todos os votos, porque ele ainda tem esperanças que pode ganhar
o Arizona e o estado de Nevada. Está afastada a possibilidade de se ganhar, o Partido Democrata ganhar o controle do Senado, mas vai conseguir manter a Câmara dos Representantes, mas não no número desejado. Nancy Pelosi disse: não vencemos todas as batalhas, mas vencemos a guerra. É interessante. Num determinado momento esteve no cenário o controle também do Senado. De qualquer forma, se Joe Biden ganhar as eleições, ganha mais um lugar administrativo no Senado, uma vez que o vice-presidente se senta no Senado. Portanto, é capaz de acontecer uma margem mínima, o que significa também que em batalhas cruciais e como nos Estados Unidos muitas vezes o voto o voto republicano-democrata não é feito em termos estritamente proselitistas, ou seja, eu voto, eu tenho disciplina partidária. Não. Ali cada cabeça é um voto, as pessoas votam, os senadores e os representantes votam sobretudo em função do seu eleitorado. Por exemplo, se o eleitorado democrata no Sul for muito conservador, o representante desse eleitorado tende a votar conservador porque tem que respeitar o seu eleitorado. E não é respeitar por respeitar, é porque se não respeitar corre o risco de na próxima eleição não ser eleito. E é bom também realçar que os representantes, portanto os elementos da Câmara Baixa, portanto da Casa dos Representantes no Congresso, vão à eleição de 2 em 2 anos. Portanto, entre as eleições presidenciais e as eleições para o Senado, há eleições intermédias, onde se elege de novo toda a Câmara dos Representantes e um terço do Senado vai a votos. Aliás, o que aconteceu nestas eleições não era todo o Senado que estava à votação, apenas um terço do Senado foi a votos. Portanto, quer os senadores e os membros do Congresso, embora o Congresso é o conjunto dos senadores e se traduzirmos para o nosso lado, serão os deputados, têm que estar muito atentos ao seu eleitorado, porque correm o risco de serem afastados. Muito bem, Fernando Lima, este é um tema que vamos comentar nos próximos programas, são eleições históricas nos Estados Unidos, mas agora vamos ao seu tema de semana, que é Yara. Bem, Yara agora é um nome muito popular aqui em Moçambique. As famílias jovens gostam muito deste nome. Eu tenho uma filha que também se chama Yara, apesar de ter 40 anos, mas Yara é também o nome reformulado de uma empresa norueguesa que está aqui em Moçambique há quase 20 anos, participou em muitas das prospecções de petróleo em várias partes de Moçambique, mas agora não tem o nome inicial, agora chama-se Yara, e a Yara foi apurada para o concurso em relação ao aproveitamento do gás doméstico, ou seja, a partir do LNG extraído na bacia do Rovuma, há uma parte que é para comercialização internacional e, decorrente dos acordos entre Moçambique e aqueles que são os exploradores do gás, há uma percentagem de gás que é para comercialização doméstica, grosso modo se define como gás doméstico. Então, uma das preocupações do governo de Moçambique é comercializar
comercializar esse gás para os mais variados efeitos. Por exemplo, a Shell está a trabalhar com Moçambique para a transformação deste gás num gás comercial para os mais variados efeitos, nomeadamente como combustível, por exemplo, para automóveis e para outras aplicações industriais. A Yara tinha ou comprometeu-se a desenvolver um projeto de produção de fertilizantes. Ora, a má notícia que nos vem do futuro do LNG em Cabo Delgado é que a Yara anunciou o seu desinteresse em relação à produção de fertilizantes em Cabo Delgado, o que não é uma notícia simpática para Moçambique. Ou seja, temos notícias pessimistas em relação ao Bloco 4, uma vez que a ExxonMobil, que neste momento tem a responsabilidade ou seja, é a cabeça do grupo que assume a exploração, em inglês diríamos o team leader, mas pronto, lidera o trabalho, o futuro trabalho de exploração do Bloco 4 e, portanto, a ExxonMobil ainda está em dúvidas em relação ao tempo, em relação à decisão final de investimento. Há dúvidas, apesar de formalmente ter dito ao governo de Moçambique que iria tomar uma posição até ao final do primeiro trimestre de 2021, há outras fontes que sublinham que eventualmente poderá ser 2022, mas ainda não existem sequer certezas que acontecerá em 2022. Portanto, isto são notícias más. Para já temos apenas como certo aquilo que a Total está a fazer no Bloco 1 e também aquilo que é o projeto pioneiro de exploração do sul, que é o Coral Sul, do Bloco 4, que tem esta forma sui generis de exploração, que é a perfuração a partir de uma plataforma flutuante e a própria transformação do gás a partir dessa mesma plataforma flutuante. Logo, um projeto que não envolve particulares preocupações securitárias. E também a AN já anunciou que o último módulo, que é o 13º, já foi colocado nesta plataforma, que em 2021 vai partir para Cabo Delgado, em 2022 começa a produzir. Sim, que é boa notícia em relação àquela da Yara. E para contrabalançar a notícia da Yara, temos que o projeto de exploração de gás a partir de uma plataforma flutuante prossegue sem atrasos, não obstante todo o problema da Covid-19, quer na Coreia do Sul, quer na Malásia, porque o projeto é tão complexo que é desenvolvido nesses dois países. Os módulos são desenvolvidos nos dois países, com outras componentes vindo de países terceiros para serem acopladas na plataforma. Todos estes países foram particularmente afetados pelo coronavírus, mas o cronograma da produção da plataforma não sofreu qualquer atraso e, portanto, são boas notícias que o último módulo vai ser acoplado, ou acaba já foi acoplado, o 13º módulo. Acaba de ser acoplado, portanto, significa que no próximo ano teremos a plataforma a partir flutuante a partir para Cabo Delgado e iniciar as últimas operações, nomeadamente a amarragem ao sítio da exploração, a limpeza dos furos, a introdução de novos equipamentos para, de facto, se fazer a exploração industrial do gás no sul
no sul do Bloco 4, portanto, uma área que foi definida exatamente como a área a partir de rural. 2022. Vamos agora, Fernando Lima, para um outro tema, que eu não sou o primeiro dos alinhados dos principais temas para este programa. Vamos ao fim da trégua que terminou. Mariano Nhongo continua inflexível, isso a avaliar pelas informações que nós temos deste lado e também a intervenção do presidente ontem. Mas olhando, Fernando Lima, nas entrelinhas das duas entrevistas que ele concedeu esta semana ao canal e também ao seminário Savana, há lá um problema de fundo, que é a reintegração condigna, um pacote atrativo, o que já discutíamos de alguma forma aqui neste programa. Ele fala de uns 45 oficiais generais que já haviam sido alistados por Afonso Dhlakama e seus nomes entregues ao presidente da República. Dhlakama morreu, tudo parou. Será assim tão complicado, Fernando, voltar atrás e olhar com algumas pinças este projeto, Mariano? Do ponto de vista da Frelimo e do governo, é muito complicado. Nós sabemos quão complicado foi a integração ou a aceitação do princípio de integração de homens da Renamo na polícia e, inclusivamente, não está completamente claro se vai ou não haver integração de homens da Renamo no nosso serviço de informações, vulgo SIS. Portanto, não são coisas simples. E isto eram coisas muito caras para Afonso Dhlakama, a integração. E porquê que é muito difícil? Porque ao longo de toda a discussão do Acordo de Paz de 1994, toda a estratégia do governo foi, digamos, dar de bandeira o exército para preservar a instituição polícia. Por isso mesmo que muitos oficiais do exército foram transferidos para a polícia. Digamos, as unidades mais letais das nossas forças de defesa e segurança foram constituídas e desenvolvidas dentro da instituição polícia. Alguns batalhões operacionais de reserva foram constituídos dentro da polícia. Porquê? Porque se achava que a polícia não tinha sido, digamos, viralizada pela Renamo, ou seja, que não haveria fuga de informação a partir da estrutura e da hierarquia dentro da polícia. E, para o bem e para o mal, o governo conseguiu preservar este princípio até à última contestação de Afonso Dhlakama e, portanto, com as novas conversações se conseguiu introduzir os dois temas, SIS e polícia, e com o presidente Nyusi, não em relação à Renamo, mas em relação à sua própria estrutura político-partidária, a ter muitas dificuldades em introduzir, digamos, a linha da Renamo estar dentro do SIS. Portanto, se podemos falar de uma herança pós-Dhlakama, e neste caso, do meu ponto de vista, uma herança negativa, todo este processo, e Nhongo está de facto a pôr o dedo na ferida, o processo da integração da polícia no SIS sofreu um retrocesso. Nós temos, para o público, para consumo público, uma afetação simbólica de meia dúzia de elementos na polícia. Não há notícia de integrações no SIS e todas as notícias daquilo que foi convencionado chamar DDR, ou seja, desmobilização, desarmamento e reintegração, são, sobretudo, operações de regresso à vida civil, não de integração nas forças de defesa e segurança. Por isso que o Nhongo aí fala, dar 15 mil e dar um kit, isso não funciona. E Thomas Alson, numa entrevista que dava à luz esta semana, falava daquilo também que já falámos aqui, que retomamos, de que é preciso dar pensões vitalícias a esta gente, tal qual se dá aos antigos combatentes. Absolutamente, ou seja,
É assim, a começar, vamos um bocadinho atrás, a começar pelo próprio número de pessoas abrangidas, 5.000, se não me engano, 5.200. Há algumas reticências deste número tão alargado, uma vez que pensa-se que houve muitas boleias que foram apanhadas neste processo. 2, há situações também melindrosas dentro da própria RENAM. Os de 94, ou seja, os desmobilizados de 94, estão a comparar o atual pacote e acham que este pacote é muito mais atrativo. Portanto, de algum modo fazem a comparação, se calhar teria tido os meus benefícios se tivesse aceitado passar mais uns anitos na mata para ter mais benefícios. Isto põe-se nestes termos porque, no final do dia, o denominador comum é falta de trabalho, falta de emprego. Os programas de reintegração social não são programas muito sérios no sentido de, por exemplo, ao contrário daquilo que acontece na América Latina, de todos os movimentos de guerrilha, onde houve programas muito sérios e muito profundos para dar profissões, para dar novas profissões às pessoas que saíram da guerrilha. Aqui em Moçambique fizeram-se cursos apressados, deu-se um kit de ferramentas que habitualmente acabou num dos nossos mercados informais a vender martelos e plainas e formões e a pá do afagamento do cimento, do reboco das paredes, porque as pessoas, acabado aquele subsídio que ganharam, tiveram que vender o próprio kit das ferramentas para continuar a viver. Portanto, não houve esta visão do médio longo prazo. E isto é uma lição que deveria ter sido aprendida. Portanto, do lado, não sei se vou chamar do lado positivo, porque não é positivo termos um conflito armado que vai matando pessoas na zona centro do país. Mas Mariano Nhongo está, de algum modo, a pôr o dedo na ferida e, sobretudo, com os canos virados para a Renamo e para o SUF Momad em particular, a dizer: você não negociou corretamente a continuidade das discussões e das negociações de Dhlakama com o Filipe Nyusi. Nós conhecíamos aquele estilo muito agressivo e belicoso de Dhlakama, de muitas vezes boicotar outras negociações ou o desenvolvimento das negociações enquanto não conseguisse uma parte dos seus objetivos ou questões ou pontos que ele considerava imperativos na sua plataforma negocial. Pelo que agora nos é dado a ver por aquilo que vai vindo a público da parte da contestação de Nhongo, claramente há uma diferença de agendas, não que nós não o soubéssemos, apenas que agora está mais claro este tipo de divergências, e essas mesmas divergências são veiculadas, por exemplo, no grupo parlamentar da Renamo, onde há um número de deputados que não se revê exatamente na liderança. Olhando para este ponto e os canos que o Mariano vira para o SUF, e olhando para este número que estava aqui a citar, de deputados que não se revê, e nas conversas que também pessoalmente vou mantendo com alguns importantes quadros da Renamo, falam em surdina de que o SUF devia convocar um Conselho Nacional alargado da Renamo, que é um órgão mais importante do partido de intervalo entre o Congresso, para discutir problemas internos do partido. E esta reunião podia até ajudar para unir as partes desavindas, Fernando. Bem,
do meu ponto de vista, eu acho que seria salutar e muito importante este tipo de reunião, mas há problemas de fundo para que uma tal reunião aconteça. Porque, assim, do ponto de vista de Ossuf Momad e das pessoas que estão à sua volta, ele ainda está num forcing político muito grande para consolidar a sua liderança, para consolidar uma estrutura, digamos, replicada à sua imagem no seio da RENAMO. Portanto, um movimento mais alargado de debate da própria funcionalidade da RENAMO e dos próprios objetivos da RENAMO, ao invés de consolidar o SUFO, iria fragilizá-lo mais. Depois, não me parece que o SUFO, daquilo que tem sido o seu percurso de janeiro de 2019 até agora, que seja um líder de abrir mão daquilo que é a sua liderança e aquilo que ele considera ser a sua forma de gerir este partido. Portanto, ao contrário, e é importante também referir, não foi ele que fez as promessas, foi o grupo perdedor do Congresso da Gorongosa que exigiu não haver caças às bruxas. Ele não se comprometeu com este princípio, que é importante, e, na prática, é isso que tem vindo a acontecer. Digamos, as cabeças mais notáveis, digamos, dos críticos no interior da RENAMO estão claramente a ser relegados para um segundo plano. Logo, me parece, neste momento, muito extemporânea e remota esta possibilidade de haver um novo Congresso. Aliás, um novo Congresso é quase impensável, embora muitas vezes nestes movimentos de regeneração dos partidos políticos, das forças políticas, seria importante promover um Congresso, mas o Congresso é muito longínquo e mesmo um Conselho Nacional alargado, do ponto de vista da liderança, é difícil de conceber. Porquê? Porque vai abrir feridas que o SUFO quer a todo custo fazer ou sugerir que não existem ou que estão saradas. Não obstante nós sabermos, e pelo dia-a-dia nós vemos isso, que estas feridas, em vez de sararem, estão cada vez mais a abrirem-se e latentes, ou seja, sem cura aparente. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima. Os pontos de Fernando Lima. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Agora vamos para Cabo Delgado. Fernando Lima, aparentemente temos um Mediterrâneo na costa moçambicana, uma embarcação com 74 pessoas saíram de Palma, naufragou em Pangani. 34 pessoas estão desaparecidas e 40 sobreviventes. É a pior tragédia até agora, Fernando Lima, no largo de Cabo Delgado, desde o início do conflito há 3 anos. Bem, isto, parafraseando o Gabriel Garcia Marques, é um bocadinho o naufrágio ou a crónica de um naufrágio anunciado, com a sobrelotação das embarcações que têm feito os trajetos até Pemba. É natural, aliás, é estranho que não tenham acontecido ou ocorrido
outros naufrágios. Ou estarão a caminho, em dias anteriores. Portanto, bastou haver uma combinação de fatores adversos para haver este naufrágio. Era de noite, a embarcação estava sobrelotada, as pessoas estavam em pânico, porque a ilha onde acostaram aparentemente havia um ataque, e portanto os marinheiros, e o mar não estava nas melhores condições, os marinheiros, não conhecendo bem a zona, não conseguiram. Isto são barcos à vela, não são barcos a motor. Segundo as autoridades locais, eles entraram por um caminho errado, encalharam, houve um furo no casco, exato, entrou água. Exato. E a maior parte destas pessoas não sabe nadar. Portanto, ou os que sobreviveram agarraram-se ao casco, agarraram-se a alguns utensílios domésticos que estavam a flutuar, nomeadamente geleiras e arcas frigoríficas que ficaram a flutuar, e assim conseguiram sobreviver. Portanto, aqui não é uma questão de segurança marítima, como acontece na maior parte dos naufrágios, sobretudo na Zambésia e em Sofala, onde é muito habitual o transporte marítimo, mas uma questão de sobrevivência. Portanto, é importante também referir que a maior parte deste transporte não é um transporte gracioso. Os donos dos barcos estão a cobrar preços que para o local são considerados preços exorbitantes, sobretudo para famílias que não têm posses e muitas vezes têm que pagar em espécie, com roupas, com tecidos, com objetos pessoais que comercializam na praia para o arrais ou os marinheiros deixarem entrar as pessoas no barco. E tal como sucede aqui nos Chapas, os donos dos barcos e os marinheiros deixam entrar o máximo número de pessoas. De pessoas. Portanto, só surpreende que anteriormente não tenham acontecido mais naufrágios. Portanto, bastou que um pequeno número de circunstâncias adversas se tivesse combinado para assistirmos a esta grande tragédia em Cabo Delgado. Os jihadistas também vão tomando progressivamente conta de algumas aldeias do distrito de Muidumbe, incluindo Namakande, que é a vila distrital. A situação é descrita como crítica. Também as autoridades, o Comando Conjunto, reconheceu numa audição à primeira comissão que esteve em Cabo Delgado de que os jihadistas controlam o símbolo da praia. Isso foi reconhecido publicamente no relatório que já foi entregue à Presidente da Assembleia da República. Não, aqui penso que estamos perante aquilo que é aquilo que grosseiramente se pode dizer a teoria da manta curta. Nós puxamos o cobertor para o peito, destapamos os pés, tapamos os pés, destapamos o peito. É verdade que há um desempenho assertivo das forças de defesa e segurança nas operações que estão a desenvolver ao longo da costa e nos distritos a sul de Mocima da Praia. Aliás, a fuga de população desses distritos é o reflexo dessas operações militares nestas zonas, mas a concentração de efetivos nestas operações deixa mais vulneráveis outras regiões, nomeadamente Muidumbe.
Muidumbe tem um significado particular. Já é um distrito do chamado Planalto dos Macondes, se quisermos dar esta conotação mais étnica a esta região. Foi da zona de Muidumbe que partiram muitos dos veteranos que foram tomar a Oase há algumas semanas atrás, e portanto isto mostra uma estratégia concertada e bem concebida por parte dos jihadistas, ou seja, fazer outro tipo de ataques noutras zonas por forma a obrigar ou a forçar a desmultiplicar as forças num teatro de operações mais alargado, ou na ausência desta desmultiplicação de forças ou desta não projeção de forças no terreno, deixar determinadas zonas da quadrícula de defesa desguarnecidas, como parece que foi o caso de Namacan, de Moati, este sítio que tem uma das barragens, a Nguri, no distrito de Muidumbe, para além do fenómeno que penso que tem outro tipo de significância daquilo que está a acontecer ao longo da fronteira entre Moçambique e a Tanzânia. Que foi um assunto que esteve por cima da mesa no encontro entre John Magufuli, presidente tanzaniano, e o primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho de Rosário, que esteve lá para a tomada de posse do presidente tanzaniano. Bem, eu espero bem que este assunto tenha sido discutido, porque há aspectos que inclusivamente têm um incontornável impacto diplomático. Tanto quanto é conhecido, houve disparos das forças tanzanianas para o lado de Moçambique, e que causaram pelo menos 12 feridos em Moçambique. Nós acompanhámos aquele incidente na fronteira da Ponta do Ouro. Aliás, esse incidente aparentemente morreu sem conhecermos o desfecho. Conhecemos aquilo que são os incidentes regulares ao longo da fronteira entre Moçambique e o Malawi, e agora temos estes incidentes com a Tanzânia. As relações de Moçambique com todos estes países não são más relações, e portanto é muito embaraçoso sempre que aconteçam estes incidentes, mas são incidentes em que a diplomacia, e ao abrigo das convenções internacionais, tem que atuar, tem que agir, tem que reagir, porque não está no direito dos países de fronteira terem uma atuação hostil contra um outro Estado. Portanto, espero que o Primeiro-Ministro regresse com explicações plausíveis daquilo que aconteceu ao longo da fronteira, não obstante seja claro que exatamente este é um dos objetivos dos jihadistas, provocar este tipo de mal-estar, de aparente contradição entre as autoridades de Moçambique e da Tanzânia. Como causa próxima destas ações, é importante realçar que a zona de Nangade, que é uma das zonas que tem estado sempre muito ativa na atividade jihadista, tem como explicação de fundo o facto do lado moçambicano ser uma floresta muito densa. Portanto, grande parte dos abastecimentos que são feitos a estas forças se fazem por esta via, porque mal se atravessa a fronteira, e o Rovuma no período de estiagem é passável a pé. Portanto, é fácil passar da Tanzânia para Moçambique e logo ter esta grande floresta que dá proteção
que dá proteção a estas forças. Por outro lado, e isto é mais recente, é por aqui também que passa a via alternativa que abastecia Palma. Ora, os jihadistas, com sucesso, conseguiram cortar também esta via, portanto, não é feita os abastecimentos ao norte da província pela estrada alcatroada que vai ao longo da costa, pela via alternativa que passa por Moeda, Nangade, Pundanhar, Palma, e, portanto, agora os abastecimentos ao norte de Cabo Delgado, nomeadamente a Palma e a Fungi, fazem-se essencialmente por via marítima. Portanto, não me admiraria que um dos próximos objetivos militares jihadistas, e eles têm mostrado que também atuam por via marítima, sejam exatamente estas barcaças que fazem o tráfego de mantimentos, de materiais de construção para o cais que está a ser construído em Afungi, para a extensão da pista de Afungi, e também para as novas construções que vão albergar os trabalhadores das fábricas de LNG. Que resiste é o administrador de Ibo, que continua no seu território, enquanto os outros refugiaram-se para a Pemba. É um exemplo de heroísmo, Fernando. É fantástico o trabalho que o Issa Tarmamad está a fazer. Aliás, ele é o principal emissário no apoio às pessoas que procuram refúgio no Ibo. Ou seja, ele é um muçulmano e, portanto, digamos que dentro da Irmandade muçulmana há um movimento de apoio aos refugiados e, portanto, ele usa esta Irmandade para fazer com que muitos apoios, nomeadamente da comunidade económica, dos homens de negócios, façam chegar ao Ibo uma série de apoios que esta população deslocada necessita nesta vila. Infelizmente, nem sempre estas pessoas aparecem nos mídias, aliás, não têm necessariamente que aparecer, mas é importante realçar o que está a ser feito no Ibo. Aliás, não é por acaso que isto está a acontecer, ou seja, outras ilhas já caíram no controle jihadista, já foram alvos de ataque, houve já várias tentativas de ataque ao Ibo. O Ibo conseguiu resistir, mas também é um dos, digamos, passa a repetição do termo, é também uma das ilhas de sobrevivência e de apoio aos refugiados e que de algum modo serve de alternativa à sobrecarga que existe em Pemba, não obstante a situação próximo do insustentável que se vive neste momento na ilha do Ibo. Na frente da Covid, a União Europeia deu 100 milhões de euros, mas isso, Fernando Lima, não se pode confundir com a retomada definitiva do apoio ao Orçamento Geral do Estado. Eu acho que este apoio está a ser objeto de uma batalha ou vamos dizer, de uma operação de propaganda das forças fiéis ou digamos, do lado governamental. Eu notava há algumas semanas que o porta-voz do Conselho de Ministros dizia que a comunidade internacional está de volta. A comunidade internacional nunca esteve fora de Moçambique. Aquilo que se passou, e por força de um comportamento indevido do governo de Moçambique, a comunidade internacional deixou de dar apoio direto ao Orçamento de Estado.
Claro que o governo, como uma questão política e diplomática, faz da questão do retorno dos apoios a Moçambique, nomeadamente ao orçamento de Estado, uma questão muito importante. E, portanto, achou, nesta altura, que devia sinalizar este apoio muito específico da União Europeia ao esforço da Covid. de Moçambique em combater o fenómeno do Covid-19, que isto significava que a União Europeia estava a apoiar o orçamento de Estado. Portanto, significa que Moçambique voltou ao convívio de um novo normal nas relações diplomáticas, sobretudo na cooperação económica e na cooperação e apoio ao desenvolvimento com a comunidade internacional. Ora, tanto quanto eu sei, a União Europeia não, pelo menos do ponto de vista formal, não está a apoiar o Orçamento de Estado. Há uma concertação entre os doadores e o FMI que só após Moçambique ter estabelecido um acordo de auxílio económico a partir do FMI é que a comunidade internacional vai também tomar posição se retoma ou não o apoio direto ao Orçamento de Estado. Qual é a importância do apoio direto ao Orçamento de Estado? É que exatamente o apoio ao orçamento não tem as condicionalidades que têm os apoios bilaterais, ou seja, a União Europeia nestes 100 milhões pode determinar, por força do acordo que fez com o governo de Moçambique, onde é que quer os fundos, fazer o escrutínio direto desses mesmos fundos, portanto, não dando margem de manobra ao governo de Moçambique. O apoio, aquilo que se institucionalizou como apoio direto ao Orçamento de Estado, significa que o dinheiro vai para o orçamento e Moçambique, que gera... Faz dele o que é diferente, eu sei, existem reuniões de controle, de prestação de contas, mas são esse tipo de reuniões ou esse tipo de prática que permite Moçambique fazer o que fez, por exemplo, em relação ao fenómeno das dívidas ocultas. Portanto, não há um controle direto e claro que é importante para a própria gestão do país, para a própria gestão dos programas governamentais, que o Governo tenha os fundos necessários aos seus programas. E os programas do Governo de Moçambique não têm que estar necessariamente alinhados com os interesses da União Europeia ou dos Estados Unidos ou de outro país que, por pôr dinheiro em Moçambique, acha que deve impor a Moçambique como é que esse dinheiro deve ser gasto. Portanto, é importante, sim, que haja apoio direto ao Orçamento de Estado, mas o Governo também tem que estar à altura para saber justificar essa confiança da comunidade doadora em depositar numa base de confiança esse dinheiro a favor do governo de Moçambique. Ainda na frente Covid, só para fecharmos, o tempo já nos foge, no posto transfronteiriço de Lubumbo, do lado sul-africano, foi montado lá um laboratório para o teste de despiste do coronavírus, que sai em 45 minutos, passa a custar 170 rands, qualquer coisa como 782 meticais, contra os cerca de 4.000 a 5.000 meticais praticados nas clínicas moçambicanas. Fernando, esta é uma boa partida para os pequenos importadores sufocados pelos preços proibitivos das clínicas em Maputo. Essa é uma das explicações. Eu, há uma semana, estava no Chokwe a falar com produtores de hortícolas
e eu colocava a questão do Covid e eles diziam, apesar do Covid ser uma tragédia, está-nos a beneficiar muito. Porquê? Porque exatamente não há movimento de fronteiras, significa que eles podem colocar melhor os seus produtos nos mercados sem enfrentarem a máfia do grande mercado do Zimpeto, sem enfrentarem a concorrência dos produtos sul-africanos que fazem baixar os seus preços. Agora, a outra faceta do teste do Covid é que as autoridades sul-africanas são muito mais agressivas em perceber os impactos do Covid no comércio interfronteiriço que as autoridades moçambicanas, porque o teste é exatamente para facilitar o movimento. Acabaram as quarentenas para exatamente permitir, por exemplo, que homens de negócios moçambicanos, comerciantes, importadores, vão à África do Sul e importem os bens sul-africanos e se restabeleça este tráfego habitual entre Moçambique e África do Sul. Portanto, é assim que eu interpreto o estabelecimento dos testes rápidos na África do Sul. Mas, sim, e eu vi que o Savana tem um lembrete sobre essa situação. Há, de facto, uma diferença entre aquilo que é um teste de 800 meticais e estes preços exorbitantes e quase proibitivos. Por isso, aqui há um sentimento de revolta contra as clínicas privadas ao exigirem estes valores